Estado de Bolívar, Venezuela. Em 23 de março de 2019, a jovem de 16 anos Ângela Aguirre foi a uma festa, prometendo aos pais que voltaria à noite. Ela esperava uma celebração entre conhecidos, um lugar seguro onde parecia impossível que algo inesperado acontecesse. Mas quando anoiteceu, ela não entrou em contato. As ligações não eram atendidas e as pessoas com quem a garota passou a noite agiam de forma estranha, como se nada tivesse acontecido, ou, ao contrário, como se estivessem tentando esconder algo. As versões eram diferentes. Os detalhes não se encaixavam em um quadro completo e cada novo fato contradizia o anterior. As pessoas que estavam próximas de Ângela se confundiam em suas palavras. Alguns falavam de menos, outros de mais. O que aconteceu naquela noite? Por que ninguém procurou a garota imediatamente? O que escondiam aqueles que estavam por perto? Esse desaparecimento se transformou em uma cadeia de mistérios, onde cada nova resposta só gerava ainda mais perguntas. Vamos tentar analisar detalhadamente esse caso complicado. Ângela Aguirre nasceu em 2002, em uma família onde sempre reinaram o amor e o cuidado. Os pais, Ângel Daniel Aguirre e Yerlícia Garrey, faziam de tudo para dar aos filhos tudo o que era necessário. O pai, engenheiro em uma empresa estatal, era um homem rigoroso, mas justo, sempre cuidando do bem-estar da família. A mãe trabalhava como cabeleireira, mantinha um pequeno salão em casa, onde as vizinhas costumavam ir, e às vezes também os amigos de Ângela. Nunca havia silêncio naquela casa. O riso alto, as conversas e o barulho das brincadeiras das crianças criavam um aconchego que parecia inabalável. Nas horas livres, Ângela gostava de ajudar a mãe no salão. Ela gostava de experimentar maquiagens e inventar novos visuais. Às vezes, ela fazia as unhas das amigas que elogiavam com entusiasmo o seu talento. Ângela tinha muitos amigos. Ela rapidamente fazia amizade com as pessoas ao seu redor, sabia cativar e sempre encontrava as palavras certas para aliviar o clima. Alegre, cheia de energia e sempre sorridente, era querida por sua sinceridade e abertura. No entanto, apesar da facilidade em se comunicar, também havia espaço em sua vida para reflexões sérias. Ela pensava sobre o futuro, sobre qual profissão escolher, como alcançar o sucesso. José Alberto Cedênio era um jovem de família abastada. Seu pai era empresário e sua mãe mantinha contatos ativos nos círculos da elite. Graças a isso, ele tinha acesso a privilégios que estavam fora do alcance da maioria dos seus colegas. Ele possuía coisas caras, frequentava clubes exclusivos, podia se dar ao luxo de fazer viagens e se divertir de maneiras com as quais outros só podiam sonhar. Ângela o conheceu por meio de amigos em comum. Eles começaram a se relacionar cerca de 3 anos atrás, quando estavam no mesmo grupo de amigos. No início, ele não chamou a atenção dela, mas com o tempo, a comunicação amigável entre eles tornou-se mais frequente. Para Angel, ele era apenas um amigo, uma daquelas pessoas com quem você podia se divertir. Ele, pelo contrário, demonstrou um interesse especial por ela. José Alberto foi persistente. Ele frequentemente convidava a garota para se encontrar, dar um passeio, trocava mensagens e tentava passar mais tempo com ela. No entanto, Ângela não correspondeu aos seus sentimentos. Para ela, ele continuava sendo apenas um amigo, e suas tentativas de se aproximar a deixavam desconfortável. As amigas sabiam que ele já havia tentado convidá-la para sair várias vezes, mas Ângela sempre recusava. Certa vez, quando estavam em uma festa de amigos em comum, aconteceu um episódio que deixou Ângela em alerta. Durante um momento de lazer na piscina, os amigos decidiram brincar e a empurraram para a água. Suas roupas ficaram encharcadas e ela pediu a José Alberto que a ajudasse a encontrar algo para se trocar. Naquele momento, ele sugeriu que ficassem a sós e passassem um tempo juntos, insinuando algo a mais. Ângela recusou de forma brusca. A partir desse momento, ela passou a ser mais reservada com ele e começou a evitar conversas pessoais. Com o tempo, sua atitude em relação a José foi se tornando cada vez mais cautelosa. Ela compartilhava suas preocupações com as amigas, dizendo que ele estava sendo insistente demais. Elas aconselhavam que ela simplesmente não desse atenção. Mas Ângela sentia que o interesse dele não desaparecia. Apesar disso, ela continuou a falar com ele. Não porque quisesse, mas porque seus círculos sociais se cruzavam e era difícil evitar o contato completamente. No dia 23 de março de 2019, Ângela acordou com expectativa.
Nesse dia, sua melhor amiga estava comemorando o aniversário e a garota queria ir à festa. Ela discutiu isso com os pais com antecedência, mas quando chegou a hora de pedir permissão, recebeu uma recusa categórica. O motivo era simples. A amiga morava em um bairro perigoso e os pais não queriam expor a filha ao risco. Angela tentou convencê-los, sugeriu que fosse levada de carro, mas o pai e a mãe permaneceram inflexíveis. Decepcionada, ela trocava mensagens com os amigos, reclamando do controle rigoroso. Naquela mesma manhã, José Alberto lhe escreveu. Ele também fazia aniversário e a convidou para comemorar juntos. José propôs celebrar a festa primeiro em um clube fechado e depois na ilha Latericala, que só podia ser acessada de barco. Ângela ficou pensativa. Depois de recusar a primeira festa, ela teve a chance de passar a noite com os amigos e decidiu aproveitar o convite. No entanto, surgiu um problema. Se dissesse a verdade, que a festa seria em uma ilha, os pais certamente recusariam. Ela decidiu omitir parte da informação. Quando falou sobre isso com os pais à noite, fez questão de ressaltar que o evento seria em um lugar seguro. Ela garantiu que haveria um adulto responsável acompanhando. Parente do aniversariante, assim como um círculo restrito de convidados. Os pais estavam em dúvida, mas depois de cancelar a primeira festa, não queriam entristecer a filha novamente. Eles conheciam José Alberto e entendiam que não conseguiriam manter Ângela isolada dos colegas. Depois de muita insistência, o pai concordou, mas com as condições de não haver álcool, manter contato constante por telefone e voltar para casa, estritamente no horário combinado. No final da tarde, começaram os preparativos. Ângela ficou em frente ao espelho por um bom tempo escolhendo o que vestir. No início, ela pensou em escolher um vestido, mas depois mudou de ideia. Melhor algo mais confortável. No final, ela optou por shorts e uma blusa clara. O caminho até o clube levou 15 minutos. O pai quase não falou nada, mas antes de chegarem, lembrou novamente. Se algo der errado, ligue imediatamente. Quando eles chegaram perto do clube, já havia um pequeno grupo de pessoas reunido. Ângela não podia entrar sem um acompanhante, então ficou esperando. Alguns minutos depois, José Alberto apareceu. Ele estava relaxado, sorria, cumprimentou Ângela sem prestar atenção ao pai dela. Antes de sair, a garota se despediu rapidamente, beijou o pai na bochecha e foi embora com o amigo. Aquele foi a última vez que os pais a viram com vida. Quando Ângela se encontrou com José Alberto no clube, ele sugeriu que fossem quase imediatamente para a ilha que ficava no meio do rio Corone. Ele a convenceu dizendo que lá seria mais divertido, que seus amigos já estavam reunidos na ilha, que lá poderiam se divertir sem restrições e que ninguém controlaria a diversão deles. José garantia que tudo era seguro, que não havia estranhos lá, apenas pessoas de confiança. Ele não deu tempo para Ângela pensar, disse logo que o barco já estava esperando, e que se ela realmente quisesse se divertir, não deveria recusar. Restava a ela o concordar ou ficar sozinha, o que pareceria estranho aos olhos dos outros. Ela escolheu a primeira opção e o seguiu até o pier, onde já estavam sendo esperados. O barco que usariam para chegar à ilha pertencia ao padrinho de José, Alberto José Sarilli. Ele era o mais velho entre os presentes, um empresário conhecido que, apesar da idade, mantinha relações amistosas com os jovens. E ele frequentemente organizava eventos semelhantes. Havia várias outras pessoas no barco. Seu filho Bloomberg, sua namorada Jaqueline Barrera e 2 amigos da família, Orlando Salazar e Wilmer Dias. Eles eram todos muito mais velhos. Aquiles. O barco partiu, deixando para trás as luzes da cidade. Os passageiros riam, conversavam alto e discutiam como seria aquela noite. Eles já tinham garrafas de álcool nas mãos, que passavam uns aos outros sem muita cerimônia. A ilha Latericália era conhecida como um lugar para festas. Não havia construções residenciais nele, mas ele era especialmente equipado para eventos desse tipo. Havia um bar, pistas de dança e áreas de lazer. Esse lugar era frequentemente usado para festas barulhentas, onde ninguém controlava o que acontecia. Quando o barco atracou na margem, todo o grupo se dirigiu ao centro da ilha, onde já tocava música alta, havia mesas com bebidas e o cheiro de álcool e tabaco pairava no ar. A atmosfera era animada. As pessoas dançavam ao redor. Alguns estavam sentados às mesas, outros riam e alguns já pareciam não estar muito sóbrios.
O grupo imediatamente se juntou à diversão geral. O álcool corria solto, os copos eram enchidos sem parar. Ninguém controlava quanto cada um tinha bebido. Ângela não ficava atrás dos outros. Havia sempre alguém ao redor dela. Uns faziam brindes, outros a envolviam em conversas. O tempo passava e a música ficava cada vez mais alta. O barulho da festa não diminuía. As pessoas se moviam do bar para a pista de dança, descansavam nos gazebos, discutiam planos para a noite. Em determinado momento, José Alberto começou a aparecer cada vez mais ao lado de Ângela. Ele se certificava de que ela não ficasse sozinha. Ele a envolvia constantemente em conversas, oferecia novos coquetéis. A noite ficava cada vez mais caótica. Ninguém controlava o que estava acontecendo. O grupo continuava se divertindo, perdendo o controle da situação. Muitos começaram a se dispersar pelo território da ilha. Alguns continuavam dançando, outros desapareciam na escuridão. Nessas condições, era difícil rastrear para onde cada um ia, com quem conversava e quem realmente permanecia na ilha. A última vez que viram Aniela foi pouco antes da meia-noite. Ela circulava entre a pista de dança, a área do bar e a margem, conversava com as pessoas, bebia e então desapareceu do campo de visão dos presentes. Algumas pessoas contaram depois que ela poderia simplesmente ter se afastado para ficar longe do barulho. Isso não surpreendeu ninguém, já que os convidados periodicamente se espalhavam pelo território da ilha, descansavam à beira d'água ou iam para lugares mais tranquilos. No entanto, depois de algum tempo, ficou claro que Aniela não estava em lugar nenhum. Ninguém conseguia dizer exatamente quando ela desapareceu, mas também ninguém tentou descobrir o que havia acontecido com ela. Em determinado momento, o grupo começou a se dispersar. As pessoas estavam cansadas, a música havia parado, os convidados iam embora aos poucos, e os que restaram entenderam que era hora de deixar a ilha. Nesse momento, já estava claro que Aniela não estava em lugar nenhum. No entanto, ninguém fez nenhum esforço ativo para procurá-la. Ninguém ligou para os pais dela, nem informou que a garota havia desaparecido. Talvez porque os presentes não quisessem chamar atenção ou tivessem medo das consequências. Em estado de embriaguez, eles preferiram não se aprofundar na situação. Cada um dos participantes supôs que outra pessoa cuidaria disso, mas no final, ninguém tomou nenhuma atitude. Quando foi tomada a decisão de deixar a ilha, ninguém ficou para procurar Ângela. Nenhuma das pessoas presentes sugeriu esperar até o amanhecer, examinar o território ou verificar as águas do rio. O barco com as pessoas restantes afastou-se da margem e seguiu de volta, deixando para trás a escuridão da ilha. Os pais de Ângela aguardavam ansiosamente às 8 horas da noite, o horário em que deveriam buscar a filha na festa. O pai saiu com antecedência para o local combinado, dirigiu até o estacionamento do clube onde, segundo Ângela, aconteceria a comemoração. Ele estacionou e imediatamente ligou para o número dela, para avisar que já estava esperando. O telefone tocou, mas ninguém atendeu. Ele esperou alguns minutos e tentou novamente. O resultado foi o mesmo. O pai não entrou em pânico de imediato, supondo que a filha poderia não ter ouvido o toque por causa da música ou ter deixado o telefone na bolsa. Ele esperou pacientemente, olhando para o relógio, mas a cada minuto a preocupação aumentava. Ele apertava o botão de chamada repetidas vezes, mas ninguém atendeu. Meia hora depois, ele decidiu ligar para a esposa para saber se Ângela havia entrado em contato com ela. Ela atendeu com uma voz preocupada, informando que desde que a filha saiu de casa, não recebeu nenhuma mensagem dela. Percebendo que Ângela não estava no clube, os pais começaram a ligar para as amigas da filha, na esperança de que alguém pudesse dizer onde ela estava. No entanto, nenhum dos amigos dela sabia que ela, na verdade, não estava no clube. Os pais tentaram conseguir os contatos de outros convidados, mas não conseguiram encontrar ninguém que pudesse dizer algo útil. Às 4 da manhã, os pais de Ângela procuraram a polícia, exigindo que uma operação de busca fosse organizada imediatamente, mas se depararam com uma indiferença fria. Os policiais de plantão na delegacia explicaram que, oficialmente, uma pessoa só é considerada desaparecida após 72 horas do sumiço, e até esse momento nenhuma busca ativa seria realizada. Os pais foram orientados a esperar. Talvez a garota estivesse se divertindo, tivesse perdido o telefone ou não conseguisse entrar em contato. Essa hipótese parecia absurda para os pais. A filha deles nunca desaparecia sem avisar, nunca deixava o telefone desligado por tanto tempo, nunca quebrava acordos. Mas a polícia não os ouvia.
Os pais entenderam que, se ficassem de braços cruzados, o tempo seria perdido. Eles começaram a agir por conta própria. O pai foi primeiro até a casa da família de José Alberto, exigindo detalhes. Ele queria saber quem estava com sua filha, o que havia acontecido com ela, onde exatamente ela foi vista pela última vez. Mas, em resposta, ele recebeu explicações evasivas e confusas. José afirmava que não sabia onde estava Ângela, não fazia ideia do que havia acontecido com ela. Segundo ele, ela simplesmente desapareceu de repente. Sem obter respostas concretas de José, os pais decidiram pedir ajuda pelas redes sociais. Às 6 da manhã, eles começaram a publicar posts com a foto da filha, uma descrição de sua aparência e o último local onde ela foi vista. Eles imploravam a todos que pudessem saber de algo para lhes dar qualquer informação. As postagens se espalharam rapidamente. As pessoas começaram a compartilhá-las e a escrever palavras de apoio. Voluntários, amigos da família, moradores locais e até pessoas desconhecidas que se comoveram com a história se juntaram às buscas. Algumas pessoas, ao lerem as publicações, lembraram que tinham visto no dia anterior um grande grupo na ilha. Eram rapazes e moças jovens. Eles faziam muita festa, bebiam, e havia também uma garota parecida com Ângela. Naquele momento, ninguém deu atenção a isso. Agora, porém, esses testemunhos adquiriram um significado assustador. Os pais de Ângela entenderam que não podiam esperar até que a polícia resolvesse iniciar as buscas. Eles foram até o cais de onde partiu o barco que levou sua filha até a ilha. Lá, tentaram descobrir com os funcionários quem estava pilotando a embarcação e se foram registradas quaisquer irregularidades. Mas, novamente, um muro de silêncio. Descobriu-se que ninguém controlava as viagens noturnas e nenhuma patrulha registrou a saída do barco para a área aquática após as 17 horas, embora oficialmente a navegação à noite seja proibida. Enquanto os pais tentavam obter ao menos alguma informação, uma tempestade se formava nas redes sociais. A história de Ângela ganhou enorme repercussão instantaneamente. As pessoas exigiam explicações, clamavam por buscas imediatas, escreviam comentários nas postagens da polícia e pediam a intervenção das autoridades. A família continuou a investigação por conta própria, apesar da inação dos órgãos oficiais. Eles reuniram um grupo de voluntários e começaram a vasculhar a margem do rio. Eles entendiam que cada minuto poderia ser decisivo, mas a verdade era muito mais assustadora do que eles poderiam imaginar. As buscas por Ângela continuaram por 3 dias. No entanto, no dia 26 de março, todas as esperanças desmoronaram. Às 7 horas da manhã, pescadores avistaram um corpo na água, preso em galhos na margem. A notícia da descoberta chegou à polícia em questão de segundos. Logo, uma equipe de operações estava trabalhando no local, e algumas horas depois, os pais de Ângela receberam a notícia que tanto temiam. O corpo pertencia à filha deles. A análise inicial levantou ainda mais perguntas. O corpo de Ângela ainda estava com o traje de mergulho e o colete salva-vidas, o que descartava um afogamento acidental. Segundo a versão oficial, ela não poderia ter caído do barco. A correnteza do rio teria levado o corpo para jusante. No entanto, o corpo foi encontrado na direção oposta. A primeira perícia revelou múltiplos sinais de violência. Foram encontradas hematomas e lacerações na cabeça e no rosto, o que indicava sobre fortes golpes com um objeto contundente. Também foram registrados sinais de violência sexual no corpo. A conclusão dos peritos confirmou que a causa da morte foi asfixia por afogamento. No entanto, foi indicado que a vítima poderia ter perdido a consciência antes mesmo de cair na água. Os pais de Ângela ficaram em choque. Eles sabiam que algo havia acontecido, mas não podiam imaginar toda a dimensão do horror. Os órgãos oficiais demoraram a comentar e a polícia não dava respostas concretas. No entanto, a família Aguirre não pretendia ficar em silêncio. Eles se dirigiram publicamente às autoridades, exigindo justiça e punição para os culpados. Enquanto isso, nas redes sociais, as informações sobre os resultados da perícia causaram indignação em massa. As pessoas começaram a suspeitar que as autoridades poderiam encobrir o caso e que os culpados escapariam da responsabilidade. Mas a família de Ângela estava disposta a lutar até o fim. A primeira perícia, realizada após a descoberta do corpo de Ângela, não deixava dúvidas. A jovem foi vítima de violência, sofreu ferimentos na cabeça e foi deixada inconsciente antes de se afogar. No entanto, essa conclusão tornou-se inconveniente para certas pessoas. 2 dias depois que os resultados da autópsia se tornaram públicos, foi anunciada uma segunda perícia.
Desta vez, as conclusões foram completamente diferentes. O novo laudo afirmava que não havia sinais de morte violenta no corpo, que todos os ferimentos teriam sido causados na água ao colidir com pedras, e que a causa da morte foi um infeliz acidente. A perícia registrou oficialmente a versão segundo a qual Angela caiu na água sozinha e seu colete salva-vidas pode não ter funcionado devido a um defeito. Essa conclusão provocou uma onda de indignação. Os pais da jovem não acreditaram em uma só palavra. Eles não conseguiam aceitar que em poucos dias a versão do ocorrido tivesse mudado completamente. Como poderiam ser explicados os ferimentos no corpo? Porque a primeira perícia confirmava a violência, enquanto a segunda a negava completamente. Mas a principal pergunta, feita não só pela família, mas por todo o país, como uma pessoa usando colete salva-vidas pode se afogar? Não havia respostas. Os pais de Angela acusaram abertamente as autoridades de corrupção. Eles declararam que alguém está protegendo os culpados, usando recursos administrativos. Eles começaram a exigir uma investigação independente e uma nova análise por especialistas internacionais. Paralelamente, uma nova onda de indignação surgiu nas redes sociais. As pessoas estavam convencidas de que tentaram abafar o caso, que figuras influentes intervieram e tentaram encobrir as pistas. Os protestos começaram a ultrapassar os limites do espaço online. A pressão pública aumentava. Os pais de Angela não pretendiam desistir. Eles sabiam que lutavam não apenas por sua filha, mas também por centenas de outras famílias cujas histórias permaneceram sem solução em um sistema apodrecido pela impunidade e corrupção. O caso atraiu enorme atenção da imprensa. A mídia independente iniciou investigações, publicando artigos que expunham a corrupção no sistema judiciário venezuelano, revelando inconsistências nos depoimentos, alterações duvidosas em documentos e desaparecimentos misteriosos de provas. O ponto culminante foi a investigação de um grande veículo independente, que publicou fatos sensacionais. A família dos suspeitos tentou subornar o sistema judiciário. Foi revelado que $100 mil em dinheiro e 3 quilos de ouro foram oferecidos para encerrar o caso. Essa informação provocou uma reação furiosa da sociedade. As pessoas exigiam demissões, prisões, justiça. Os protestos deixaram de ser apenas digitais. Os cidadãos foram às ruas. Após meses de pressão pública, o caso de Angel chegou ao tribunal. Mas as autoridades venezuelanas tomaram uma decisão atípica. O processo foi mantido em sigilo. Nem jornalistas, nem ativistas, nem mesmo a família tiveram acesso aos seus detalhes. Desde o início, ficou claro que a pressão sobre a família da vítima estava aumentando. Os pais de Angela começaram a receber ligações com ameaças, insinuações de que seria melhor não alimentar a situação. Eles recebiam mensagens anônimas e pessoas desconhecidas foram vistas perto de sua casa. Apesar de todos os obstáculos, o julgamento aconteceu. Como resultado, José Alberto e seu padrinho José Sorella foram condenados a 29 anos de prisão cada um. O tribunal os considerou culpados de violência e assassinato. Mas o mais chocante foi outra coisa. Todos os outros participantes da festa foram totalmente absolvidos. Nenhum deles foi punido por encobrir o crime ou por omissão no momento do desaparecimento de Angela. Até hoje, todos eles permanecem em silêncio e não revelam detalhes do que aconteceu. Esse veredito provocou uma nova onda de indignação popular. As pessoas exigiam justiça. Afinal, é óbvio que o crime não poderia ter sido cometido por uma única pessoa. Os pais de Angela recorreram da decisão, mas o tribunal permaneceu surdo aos seus argumentos. O processo judicial chegou ao fim, mas a justiça nunca foi feita. A condenação de José Alberto e de seu padrinho não encerrou o caso. Pelo contrário, levantou ainda mais perguntas. Os pais de Angela não conseguiam aceitar que os outros participantes da festa escaparam da punição. Eles tinham certeza de que havia mais culpados além dos 2 condenados. Mas o sistema preferiu fingir que o caso estava resolvido e que os criminosos haviam sido punidos. Até hoje não se sabe o que realmente aconteceu naquela noite. Como Angela foi assassinada? Quem está por trás disso? Imediatamente após a sentença, a família entrou com um recurso, exigindo a revisão do caso e a responsabilização de todos que estavam presentes na ilha naquela noite. Eles queriam conseguir novas investigações, realizar interrogatórios adicionais, obter acesso aos materiais confidenciais do caso, mas suas tentativas encontravam resistência.
As instâncias judiciais não tinham pressa em reexaminar o caso, e as provas que poderiam comprovar o envolvimento de outros participantes ou desapareceram, ou não foram consideradas pela investigação. A única coisa que conseguiram apurar foi que Ângela supostamente caiu do barco, como afirmaram alguns participantes daquela festa. Restavam muitas inconsistências. Por que o corpo de Ângela foi encontrado em um lugar diferente de onde ela supostamente caiu? Como uma garota poderia se afogar usando um colete salva-vidas? Por que os amigos não a procuraram imediatamente? Quem realmente causou os ferimentos nela? Como exatamente o crime aconteceu? Infelizmente, essas perguntas ficaram sem resposta. Meses se passaram, mas o caso não avançava. José Alberto e seu padrinho, até hoje, não admitem sua culpa. Os pais de Ângela continuaram lutando pela verdade, mas enfrentavam recusas intermináveis e portas fechadas. Quanto mais as autoridades tentavam abafar o caso, mais pessoas se convenciam de que a verdadeira história nunca foi revelada.